Shalom, povo de Deus! Tudo na paz com você? Eu espero que você esteja aí animado para mais um momento de pastoreio, esse privilégio, essa oportunidade que nós temos juntos para louvarmos o Senhor juntos, sermos instruídos e alimentados na sua palavra e também orarmos uns pelos outros. Não é especial? Então te convido a nós, sem maiores delongas, juntos nos unirmos em louvor ao Senhor. Vamos louvar? Ele é aquele que estava desde o princípio. Estavas desde o princípio. Eterno tu és, Senhor. Criaste do nada a terra, me rendo a ti. Antes que eu pecasse, pagaste o preço na cruz. Meus erros pesaram em teus ombros, me rendo a ti. Que posso dizer? Que posso fazer? Se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Na salvação caminho, teu Espírito vive em mim. Declaro as tuas promessas, me rendo a ti. Posso dizer, que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer? Que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rendiu, que sou é teu. Que posso dizer? Que posso fazer, se não entregar-te, ó Deus, meu coração. Que posso dizer? Que
posso fazer se não entregar-te, ó Deus, meu coração? Meu coração, tudo que nós somos pertence ao Senhor. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. Estarei com mãos levantadas pra te louvar, pois tu deste tudo a mim, meu ser. A ti, ó Senhor, se rende o que sou, é teu. O que sou é teu. O que sou é teu. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte mão estou seguro. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. De todo coração desejo contemplar a tua força, a tua glória e o teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca
seca minha alma está. Clamo pela água viva, tu podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que a vida. Louvado seja o Senhor, que privilégio, não é, irmãos? Eu particularmente acho um privilégio, uma bênção nós podermos unir as nossas vozes em louvor ao Senhor. Me lembrava aqui agora daquele momento de inauguração do templo, o Templo de Salomão. Lá tem um detalhe que me chama a atenção. Ele diz que quando todos, a uma só voz, entoaram hinos ao Senhor, a glória do Senhor encheu o templo. Já pensou que maravilha? É como se eu percebesse que Deus se agrada de enxergar no nosso coração um coração de verdadeiro adorador. Quando nós nos unimos em louvor e o Senhor encontra isso de modo genuíno em nós, isso o glorifica. Então é um privilégio louvarmos. Pois bem, vamos então ao nosso capítulo de hoje. Nós estamos no livro de Números, a gente já falou isso aqui antes. Por que desse nome, Números? Talvez porque o livro é cheio de números. Ele começa com um censo, né? Contando os diversos israelitas. E é curioso, porque ele tem censo para os que podem ir para a batalha acima de 20 anos. Ele tem censo dos que têm entre 30 e 50 anos, dos levitas, que são os preparados e aptos para o ministério. Ele tem censo daqueles que são a partir de um mês de vida, que é para a identificação realmente de toda ali a população. E esse início do livro é o censo que tem os números de toda aquela multidão que foi salva da escravidão do Egito e que entra no deserto. No final do livro, você tem novas contagens que aí vão dizer respeito àqueles que depois de várias décadas são aqueles que entram ao final na Terra Prometida. Números. Agora, a curiosidade é que na Bíblia hebraica o nome do livro é No Deserto. O que também é bem legal, porque afinal de contas Números vai tratar da vida do povo de Deus no deserto. Vocês se lembram, isso tem sido comentado aqui, e se vocês ficarem preparados, em poucos capítulos vai chegar uma das histórias mais tristes do povo de Deus. Eles têm o direcionamento de Deus para ir para a Terra Prometida, Deus é quem já os livrou com mão poderosa, ele se manifesta de maneira visível, presente e fiel. Ele diz que vai levar o povo para a Terra Prometida. O que acontece? Eles ficam com medo dos gigantes, eles ficam com medo das circunstâncias e, de repente, por causa disso, aquela geração de adultos, exatamente os acima de 20 anos, eles perambulam pelo deserto até que lá na frente, apenas Josué e Caleb entraram na Terra Prometida, né? Me lembro de já ter feito essa aplicação, mas eu queria fazê-la novamente. Queria te encorajar. Se nós usamos as lentes do Evangelho e entendemos que os princípios que nós estudamos aqui em Números, eles dizem respeito a nós como igreja, então eu queria te encorajar a confiar no Senhor. Vai viver a vida que Deus planejou para você. Não deixa que o medo te paralise, não deixe que o inimigo das nossas almas te acuse. Não viva
de maneira limitada a plenitude de vida e vida em abundância que o Senhor veio trazer para nós. Não é ausência de lutas, não é ausência de provações, mas é uma realidade espiritual tão poderosa da presença de Deus na nossa vida que a gente consegue sim permanecer firme, perseverando nos caminhos de Deus para nós. Feita essa lição, vamos nós ao nosso capítulo de hoje. Capítulo bom, viu? Tem 2 grandes temas no nosso capítulo e eu acho que eles têm aplicações muito especiais para nós ainda hoje. Números capítulo 9. Me permitam ler os 14 primeiros versículos, dizem respeito à celebração da Páscoa. Vê que legal. Deixa eu ler e aí então eu comento, é melhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: celebrem os filhos de Israel a Páscoa ao seu tempo. No dia 14 deste mês, que era o 1º mês do ano, ao crepúsculo da tarde, ao seu tempo a celebrareis. Segundo todos os seus estatutos, segundo todos os seus ritos, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai, segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Deixa eu só parar aqui, veja que negócio especial. O nosso Deus sabe como nós somos e Ele estabelece para nós memoriais. E esses memoriais são tão visíveis, tão tangíveis, que nos ajudam a lembrar de algo maravilhoso que Deus fez por nós. O que é aqui a celebração da Páscoa? Que memorial é esse? É para lembrar de quê? Da salvação, queridos. Deus é didático e Ele chama o seu povo a se reunir e trazer à memória em uma grande celebração, sabe o quê? A salvação. Eles foram salvos daquela condição perdida, escravizada, opressa pelo mal, e eles foram salvos por mão poderosa. Eles foram salvos com aqueles sinais e prodígios onde Deus fez notório o seu nome. Deixa eu, sem maiores demoras, já pegar a lente do Evangelho e já fazer essa aplicação para nós. O Evangelho é a nossa salvação. O Evangelho é a nossa libertação da escravidão do pecado. O Evangelho é Deus com mão poderosa, por pura graça e misericórdia, vencendo todas as forças do mal, o inimigo das nossas almas, a cosmovisão perdida do mundo e o nosso próprio pecado. Deus vem e Ele nos resgata dessa escravidão. Como? Com uma grande libertação. Eu vou tratar mais sobre isso. Ela, inclusive, tem nome. Vocês sabem como é que Deus nos liberta. Pois Deus estabelece aqui para o povo o memorial da Páscoa para que eles celebrem. Aí, nós temos, a partir de agora, algumas curiosidades. Eu vou ler e aí a gente, então, termina de falar sobre esses princípios que a gente pode extrair desse capítulo. Versículo 6. Houve alguns dos que se acharam imundos por terem tocado um cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Quem está acompanhando o momento de pastoreio, especialmente seguindo ali em Levítico, sabe que havia essa chamada impureza cerimonial. Então lá você tem um sem número de regras. Deixe-me trazer uma delas, que é se você tocar um corpo morto. E muitas das vezes isso é sem querer. Você está aqui, seu parente já idoso, quando vê ele parece que tropeçou e caiu. Então você pega, vai ajudar, ele está morto. Então isso trazia uma impureza cerimonial. E lá em Levítico a gente estuda sobre isso. Quando há essa impureza cerimonial, eles tinham que ter um tempo até que eles fossem considerados limpos e, portanto, aptos a prestar culto. O que o texto está dizendo?
que naquele dia, naquela Páscoa estabelecida no deserto, houve alguns que se acharam imundos. E então eles fizeram uma pergunta para Moisés. Versículo 7. Estamos imundos, cerimonialmente, por termos tocado no cadáver de homem. Por que havemos de ser privados de apresentar oferta ao Senhor, ao seu templo no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa do Senhor. No segundo mês, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão. Com pães asmos, ervas amargas, a comerão. Dela, da Páscoa, que é aquela refeição com o cordeiro, nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Atenção para esse detalhe. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, agora é tenso, viu? Se um homem achar-se limpo, não estiver de caminho distante, e ele deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não apresentou a oferta do Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa do Senhor, segundo o estatuto da Páscoa e segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. Queridos, eu já comecei aqui então sinalizando para vocês, e é bom que eu reforce. Deus é didático. Houve uma grande celebração estabelecida para trazer à memória do povo a salvação. E quando ele repete que vocês farão tudo conforme o Senhor ordenou a Moisés, conforme ficou no Estatuto da Páscoa, nós temos isso na Bíblia. É lá em Êxodo, o capítulo 12. Estabelece. Como que foi aquela primeira Páscoa? Vocês devem se lembrar. Era a última praga. Faraó, com mão poderosa e cruel, não queria libertar, queria que o povo permanecesse escravo. E vem aquele anjo da morte. Por onde ele passa, a morte chega. Mas Deus disse: na casa em que vocês sacrificarem o cordeiro, vocês passarem o sangue nos umbrais da porta, e vocês passarem aquela noite preparados para a libertação, vocês comerão a carne do cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas, celebrando a vitória. Na casa em que o cordeiro foi morto e o sangue dele foi passado na porta, naquela casa não haverá morte, porque um substituto, o cordeiro, já deu a vida. Lembram disso? Pois é exatamente essa celebração que aqui no deserto Deus chama o seu povo por intermédio de Moisés e diz: todo ano eu quero que vocês celebrem. Tragam à memória a libertação, a salvação. Isso é didático, isso é maravilhoso. Algumas curiosidades. Primeiro, são aqueles que por algum motivo não podiam celebrar a Páscoa no primeiro mês, no dia 14. Aqui no caso o exemplo são de duas ordens. Ou aquele que está cerimonialmente imundo, ou aquele que está em uma viagem muito distante e ele não pode celebrar. Curiosidade. Quando perguntam para Moisés, eu acho tão legal. Moisés não sabe responder. E nós, muitas das vezes, não sabemos responder às diversas perguntas que chegam para nós, da vida das pessoas. O que a gente tem que fazer? Moisés disse, ele disse assim, no versículo 8, esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará.
Moisés vai atrás do Senhor. Ele vai atrás da palavra do Senhor para saber orientar as pessoas. Que negócio bonito. Nem sempre nós temos as respostas, mas nós precisamos ter esse instinto de Moisés. Deus outrora falou aos nossos pais pelos profetas, por Moisés. Hoje Ele nos fala por meio do seu Filho Jesus, Hebreus 1. Então nós precisamos ir à palavra de Deus, nós precisamos nos debruçar e pela palavra de Deus estarmos aptos a responder a todos aqueles que nos perguntarem sobre a vontade de Deus. Moisés faz isso. Então eu acho legal, porque Moisés diz assim, olha, o Senhor quer que vocês celebrem a Páscoa. Organizem a vida de vocês. Mês que vem, segundo mês, no dia 14, celebrem a Páscoa. Porque é gente que quer celebrar a Páscoa, mas está impuro. Moisés diz, resolve a impureza. Vamos aqui, ó, o Senhor quer o seu memorial. Mas tem um outro tipo, que ele fala aqui. Ele disse, mas aquele que ele tem plena condição de celebrar a Páscoa, está bem de saúde, ele tem as condições de ter aqui esses ingredientes da celebração, ele tem tempo, disponibilidade, mas ele não quer. A palavra é dura, tá? E eu vou repeti-la. Esse deve ser eliminado do povo de Deus. E olha como é que ele termina. E ele levará sobre si o seu pecado. Bem, como é que a gente aplica isso daqui para nós? Eu vou aplicar de algumas maneiras. A primeira delas é olhando por esse último exemplo. Alguém está aí horrorizado. Meu Deus, como assim? Só porque a pessoa não celebrou a Páscoa e ela é eliminada do povo de Deus e leva o seu pecado. Esse é o princípio. O que Deus está dizendo é que alguém que não celebra a salvação, ele não tem a compreensão, a experimentação do Deus que o salvou. Ele não tem relacionamento com Deus. Ele não é do Senhor. Quando o texto diz que ele é eliminado, é porque alguém que simplesmente não tem a sua vida reconciliada com o Deus que nos salva da escravidão, do pecado, essa pessoa, ela já está fora do povo de Deus. Ela não participa da vida de Deus. Porque para quem foi alcançado pela salvação, não há nada mais precioso, não há nada mais deslumbrante para o coração do que você celebrar a obra de salvação. Deixa eu tentar ser mais claro aqui. O que nós percebemos e sabemos que a Páscoa do Senhor sinaliza é a necessidade de que um substituto dê a vida em nosso lugar. E que a vida dele, o sangue derramado, seja suficiente para nos libertar de algo que nós é que deveríamos experimentar. Ora, se a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, então todos nós mereceríamos a morte como condenação do pecado e o inferno como ira de Deus eterna, porque a nossa afronta é contra um Deus eterno. Então segue comigo, a Páscoa, ela é reinterpretada por Jesus. Quando? Lucas 22, na verdade em todos os evangelhos, vou apenas ler esse. O Senhor Jesus, na Páscoa, era a última ceia. Lucas 22, a partir do 12, diz, tomando um pão, tendo dado graças, o partiu, lhes deu, dizendo, este é o meu corpo que é oferecido por vós, façam isto em memória de mim. Versículo 20, semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. O que Jesus está dizendo é, lembram da Páscoa? Lembram do sangue de um cordeiro
que ele protegia e salvava todos os que estavam dentro daquela casa que está protegida pelo sangue? Pois é, eu faço uma nova aliança com vocês e é no meu sangue. Quem está debaixo do meu sangue, da minha vida, da minha identidade, da minha obra, está salvo da morte eterna, do inferno. Então olha aqui para mim. Pessoas que zombam do Evangelho. Pessoas que dizem, isso não é para mim. Pessoas que, a despeito de serem apresentadas a verdade do seu pecado, ao único caminho de salvação, que é o Senhor Jesus, mas optam por usar a sua vida, a sua saúde, as suas condições para andar longe do Senhor. Preste atenção, o que é que Números 9 está dizendo? Essa pessoa já está eliminada do povo de Deus. Não participa. Você nunca teve um encontro com o Senhor Jesus. Você nunca percebeu que você caminha a passos largos para o inferno. Mas você quer viver a sua vida. Você quer se esbanjar nos seus próprios deleites. Você está laçado pelo sistema do mundo. Você já foi presa fácil de Satanás. O que Números está dizendo é que alguém que não entende a salvação nunca entendeu a perdição, nunca entendeu a graça de Deus, nunca entendeu a salvação. Essa pessoa, o que Números 9 disse? Ela levará sobre si o seu pecado. Deixa eu ser o mais claro que eu posso. Se você talvez apenas acha bonito, poxa, eu acho bonito o jeito que esse pessoal fala aí da Bíblia de Jesus. Se você fala assim, um dia, talvez eu até vou, quem sabe, buscar esse Deus, mas por enquanto, ou eu estou desfrutando de prazeres transitórios do pecado, ou eu estou correndo atrás do vil metal, ou eu quero resolver a minha vida, preciso dar os meus pulos. Deixa eu lhe dizer com todo o amor, você não faz parte do povo de Deus. Você não pode dizer, eu sou filho de Deus. Não. Por quê? João 1, versículo 12 diz que todos aqueles que receberam o Senhor Jesus como seu Salvador, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então, querido, Números 9 tem essa primeira palavra dura. Você teria toda a condição de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, mas você quer viver como quer, você quer viver longe, você não celebra, você não entendeu, você está fora do povo. E quem está fora leva sobre si o seu pecado. E se hoje for o seu último dia e você não celebra a salvação de Jesus, você vai morrer nos seus pecados. E com seus pecados, a condenação é eterna. Mas nós temos esse outro enfoque aqui tão precioso, porque ele diz, há alguns que eles querem celebrar a salvação. Eles sabem o que ocorreu, mas eles estão impuros. Queridos, a gente pode fazer um paralelo muito natural da celebração da Páscoa com a ceia do Senhor. Paulo, quando dá orientação sobre a ceia do Senhor, ele fala assim, veja só, não participa da ceia se você não está entendendo o que ela significa. Se o seu coração está imundo, está impuro. Por quê? Porque você pode trivializar algo que é majestoso. Do mesmo jeito que Deus estabeleceu a celebração da Páscoa como um memorial da salvação, o Senhor Jesus estabeleceu a ceia do Senhor como um memorial da salvação. Nós temos esse memorial, é a nossa ceia. Agora, deixa eu falar com você, que olha para dentro do seu coração e percebe incoerências, talvez impurezas, ou até mesmo imundícies.
E você, como eles, estão perguntando hoje, Moisés, ou vocês estão perguntando, presbítero Roberto, ou vocês estão perguntando para o Senhor, como eu faço? E a minha palavra é usando o discernimento que Deus deu a Moisés. Espera aí, calma. Você tem preferido o pecado? Você tem vivido na lama do pecado? Então segura. Não participa agora não. Mas você quer? Você quer? Você entende que o Senhor Jesus e a salvação que Ele entregou para você, ela é mais preciosa do que quaisquer prazeres transitórios do pecado? Você quer? Então deixa eu lhe dizer, se arrependa. Se arrependa das inclinações pecaminosas. Se arrependa dessa concupiscência dos olhos, da soberba da vida, da concupiscência da carne. Se arrependa e venha. O que o texto diz é que aqueles que estavam então impedidos pela sua própria imundície de celebrar da Páscoa, Deus diz, tem Páscoa para vocês. Se resolvam, não queiram estar vivendo numa espécie de compatibilidade, de imundície, com uma certa levianidade da celebração da Páscoa, não. Se quebrantem, se arrependam e venha celebrar. Venha celebrar a salvação. Nessa época, eles tinham os pães, eles tinham o cordeiro, eles tinham o sangue do sacrifício daquele cordeiro que eles colocavam como símbolo daquela libertação. Quando Jesus celebra aquela última ceia, é na Páscoa. Há uma curiosidade, gente. Tem pão, tem o sangue, no simbolismo do fruto da vide, do suco de uva. Não tem o cordeiro. Por quê? Porque Jesus é o cordeiro. Ele é quem deu a vida. Na ceia do Senhor nós temos uma oportunidade única de ter um memorial, onde nós lembramos que nós éramos escravos do pecado. E Satanás usava de toda a sua sagacidade e sujeira para nos manter escravos do pecado. Mas o nosso Deus, por puro amor e graça, Ele mandou o Filho dele. E o Filho dele deu a vida dele naquela cruz, vertendo aquele sangue, para que a condenação que eu e você merecíamos recaíssem sobre o próprio Filho de Deus. E se a condenação que eu e você merecíamos recaiu sobre o Filho de Deus, então agora o próprio Cristo, o Filho de Deus, Ele entrega para nós a condição de filhos. É por isso que João 1,12 diz que é filho aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, aquele que confia nele, aquele que sabe que Ele é o Salvador. E se você foi salvo da condenação eterna que você merecia, porque Jesus deu a vida por você, então você quer celebrá-lo. Você quer louvá-lo. Você quer engrandecê-lo. E isso, queridos, nós temos um privilégio muito grande, porque nós podemos, de modo individual, celebrarmos isso todos os dias. Ao acordar, ao deitar, celebre o que o Senhor Jesus fez por você. Transforme isso em um tipo de cultura da sua vida. Levante-se e diga, louvado, engrandecido seja o meu Deus que mandou o seu Filho, que deu a vida por mim, para me libertar da escravidão do pecado e resolver a minha eternidade, me transformar em filho e me dar uma nova identidade nele. Louvado seja o Senhor, celebre todos os dias. Mas também nós podemos celebrar todas as semanas. Quando o povo de Deus se reúne na casa de Deus, o domingo é como se fosse a representação do descanso que a salvação nos deu. Venha à casa do Senhor, se una com seus irmãos e celebre a vitória sobre a morte, a vitória sobre a condenação eterna que o Senhor Jesus conquistou por nós na cruz.
mas também lembrando de um memorial que o Senhor Jesus estabeleceu. Não negligencie a sua participação na ceia do Senhor. Ela é didática, queridos. O texto bíblico diz que quando nós celebramos a ceia do Senhor, nós lembramos a morte do Senhor Jesus por nós, até que Ele venha. Não é assim que nós ouvimos todas as vezes que tem a ceia do Senhor? O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou um pão e Ele disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós. Comei dele todos. Façam isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado com o pão, tomou Jesus o cálice. E ele diz: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos. Façam isso em memória de mim. Queridos, nós temos memoriais. Eles podem ser individuais na sua casa, todos os domingos na casa do Senhor, mas exponencialmente na ceia do Senhor, lembrando a nossa salvação. Me permitam ir então para o final do capítulo, porque tem uma coisa muito legal. Como é que vocês acham que Moisés conseguia organizar 2 milhões de pessoas que estavam acampados naquele arraial para levantar acampamento e seguir? Negócio difícil, né? Deus ajudou. Deus é exponencial. Veja a partir do versículo 15. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho. E a tarde estava sobre o tabernáculo, uma aparência de fogo até a manhã. Entenderam? Nuvem e depois fogo. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia a aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Perceberam? Vê que negócio maravilhoso para você comandar uma multidão, o próprio Senhor com a nuvem e de noite o fogo, segundo o mandato do Senhor. Então, versículo 19. Quando a nuvem se detinha muitos dias, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam. Segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, por 1 mês ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha. Mas erguendo-se ela, partiam, segundo o mandado do Senhor. Se acampavam, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Queridos, algumas coisas breves aqui, mas muito legais. Primeiro, o cuidado de Deus com seu povo, né? Muito interessante. Veja, Deus é didático. Ele acabou de estabelecer um memorial, porque isso nos ajuda, enquanto seres humanos, a nos lembrar da graça e do amor de Deus, que nos liberta e nos salva, independentemente do nosso merecimento. É por Ele. A salvação é provida por Deus e é provida pelo sacrifício do Cordeiro, lá atrás, ou pelo sacrifício do próprio Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aqui mostra que Deus é um Deus que Ele dirige o seu povo. Deixa eu tentar aplicar isso aqui para o seu coração. Percebeu aqui que várias vezes ele diz que o povo simplesmente se entregava à vontade e o direcionamento no tempo de Deus? Perceberam?
Viaja comigo no tempo e vamos lá para aquele acampamento no deserto, o tabernáculo no meio, as tribos estão dispostas conforme aqui em Números é estabelecido, então tem lá a nuvem. Aí imagina que você fala bem, agora não é hora, porque tá para nascer o filho, ou então nasceu o filho, agora não é hora de sair. Quando vê a nuvem sai. O que tem que fazer? Tem que ir. E quando acontecer alguma coisa ruim? Uma briga, uma coisa, você está muito abusado, talvez com a sua família, e você fala, cara, era hora de ir embora, eu queria sair daqui, queria que fosse embora, meu Deus, e a nuvem está lá, não vai. Eu acho muito interessante, sabe o quê? Muitas pessoas têm facilidade de usar o jargão que não há melhor lugar para estar senão no centro da vontade de Deus. As pessoas dizem, eu queria muito saber a vontade de Deus para a minha vida. Mas é tão curioso que, às vezes, na prática, nós temos dificuldade de lidar com o direcionamento de Deus na nossa vida. Às vezes, a gente acha que está demorando demais. Às vezes, a gente acha que foi muito ruim uma coisa que aconteceu, porque não era para ser naquele momento. Outras vezes, a gente quer muito que aconteça algo específico e aquilo não acontece. Queridos, o profeta Isaías, de certa feita, disse, o Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Ele fortificará os teus ossos e serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. A certeza de que o Senhor é o Senhor da direção, ela precisa acalmar o nosso coração. O Senhor é quem guia a nossa história. Deixa eu dizer aqui para você, você ama o Senhor. Você tem esse deslumbramento do coração com a obra de salvação. Você celebra o Evangelho diariamente na sua casa. Você celebra a libertação do pecado e a eternidade resolvida nos domingos com a sua igreja. Você participa da ceia como um memorial da salvação. Deixa eu te dizer, Deus está guiando a sua história. Não perca as estribeiras, não. Cuidado. Sabe aquela ansiedade? Eu queria... São várias coisas, vou criar aqui vários exemplos, né? Eu queria aquele relacionamento, aquele namoro, aquele casamento e de repente outra pessoa é que entrou naquele relacionamento. Deus está te libertando, Deus está cuidando de você. Meu Deus, o emprego, eu fui demitido, essa foi a pior coisa que aconteceu, pelo amor de Deus. A porta que Deus fecha não é para ninguém abrir, mas aquele hábito também ninguém fecha. Mas está demorando muito e eu não consigo aquilo tão legítimo. Eu queria, um filho, nós já casamos, oramos tanto e demora e não vem. Queridos, eu sei, mas lá em Atos, no capítulo 1, é dito que não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. A vida é cheia dessas situações. Questões que você queria que acontecesse agora não acontecem. Elas acontecem ou muito depois, ou às vezes não acontecem. Deus está dirigindo o seu povo. Aqui nós temos um exemplo. Às vezes são dias e Deus dirige o povo. Eu fico imaginando, sabe quem? Não sei se vocês lembram, na semana passada, a gente estudando sobre os coatitas que trabalhavam para carregar toda a parte ali do santo lugar e do santo dos santos, os meraritas que carregavam as madeiras e os gersonitas que carregavam as cortinas. Quando eu vi aqui que de vez em quando eles tinham que armar o tabernáculo e em poucos dias a nuvem levantava para eles tirarem acampamento, eu fico imaginando eles... Que desespero! Mas é a vontade de Deus. Se Deus está dirigindo os seus passos, se entrega ao Senhor e diz, Senhor, minha vida está aqui. Dirija. É para eu continuar aqui? Parece que está demorando, mas a tua presença está aqui comigo. É aqui, eu estou aqui e estou pleno. E estou servindo com plenitude. Ou o contrário, Deus está dizendo, não é aqui. Estou te levando para outro lugar. Mas, Senhor, lá parece que é pior, as condições são piores, aqui está tão bom, o Senhor está levando. Vai, se entrega, diz, a minha vida está aqui, eu quero ter essa disponibilidade de seguir a tua vontade, mesmo quando eu não entenda, mas simplesmente por saber
que é o Senhor quem dirige a minha vida. Queridos, muitos gostam daquele texto preciosíssimo, Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É especial, decore esse versículo, só não cometa alguns erros. Esse texto não diz que todas as coisas são boas. Ele diz que todas as coisas vão cooperar, ao final, para o seu bem. Mas o texto também não diz que o seu bem é o que você acha que é o bem. Quem diz que é o bem é Deus que tem os seus propósitos para a sua vida. Eu estou convencido, tá, gente? Que muitas das vezes Deus nos coloca em um certo arroxo, quem sabe financeiro, para evitar que o nosso coração se perca em algumas dessas inclinações pródigas do mundo. Eu sinto que às vezes Deus é tão generoso que Ele não deixa uma certa ou proeminência, aplausos para o seu coração não gostar de aplauso humano. Eu sinto que Deus às vezes Ele nos fragiliza, às vezes são doenças, às vezes são questões até emocionais para mostrar que a gente não dá conta sozinho, nós precisamos dEle. Nós fazemos isso com os nossos filhos, né? Eu gosto de contar uma história muito simples da minha filha, onde a gente andando no carro numa viagem, eu puxando assunto com eles, perguntando, vocês acham que o papai e a mamãe amam muito vocês? Aí meu filho falou assim, sim! A minha filha não respondeu. Aí eu fui perguntando, aí ela disse, mais ou menos, eu digo mais ou menos. Aí eu fiz uma pergunta que não foi sábia, eu falei, filha, mas quem te ama mais ou menos, é o papai ou a mamãe? Ela, a mamãe. Falei, meu Deus, a mãe quase deu um pulo aqui, a gente viajando, eu botei a mão aqui nela, vamos conversar. E a filha, entendi, filha, mamãe te ama mais ou menos, entendi. Quando é que a mamãe não te ama muito? E ela devia ter uns 5 anos de idade. Ela disse, quando a mamãe não deixa eu repetir o pedaço de bolo. Talvez você não esteja entendendo a extensão. Curiosamente, a minha filha, muito nova, ela passou a ter um índice no seu exame de sangue alterado. Um índice que chama colesterol. Antes dos 5 anos. Sabe como é que descobriu? Porque a mãe a levou ao médico, a mãe a levou para fazer exame, a mãe identificou, a mãe levou de volta ao médico e o médico disse, você precisa tomar muito cuidado. Ela é muito nova para estar com esse índice alterado. E a filha não consegue alcançar o que é colesterol. Não consegue alcançar que aquele zelo e cuidado para não deixar repetir algo que vai prejudicá-la internamente é uma das maiores manifestações de amor. Mas a filha entende que não ama. Sabe, queridos, às vezes nós somos assim com o Senhor. Na forma, no jeitinho, nos tempos. Você não está entendendo. Você acha que Deus não te ama. Você acha que Deus não está cuidando. E na minha opinião, é porque nós não alcançamos a mente do Senhor. É o profeta Isaías que diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os pensamentos do Senhor mais altos que os nossos. Então eu queria te encorajar, olhando aqui para essa parte final, se entregue aos processos de Deus. Se entregue como quem diz, Senhor, eu não estou até entendendo porque está demorando tanto, ou eu não estou entendendo o que está acontecendo, mas eu entendo o Senhor. O Senhor é o Deus que me ama, o Senhor é o Deus que me salvou, o Senhor é o Deus que mudou minha identidade em Cristo. O Senhor é o Deus que resolveu minha eternidade. Então, eu estou entregue para caminhar na Tua vontade até o fim. Vamos orar? Pai querido, obrigado por esse capítulo. Quantas aplicações especiais. Que o Senhor aplique em nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, queria agora dar uma passeada aqui com vocês no nosso chat. Alguém me falou que mesmo quem está assistindo depois o Momento de Pastoreio, no YouTube, acho que pelo menos se é no computador, tem condição de você colocar lá para rever o chat.
Por que eu estou dizendo isso? Porque se você faz parte do corpo de Cristo e você tem condição de olhar aí no chat, você vai ver alguns pedidos de oração. E é uma bênção se Deus te inclinar a orar pelos irmãos que estão compartilhando os seus pedidos. Queria te encorajar a fazer isso e aproveitar desde já para nós orarmos, além de deixar aqui a saudação a todo mundo aí que tão gentilmente deixa os seus recados e as suas saudações aí para nós no chat. Vamos orar? Pai querido, estamos aqui mais uma vez. A gente em curtas distâncias por esse meio tecnológico e aqui a gente pode orar uns pelos outros. Então eu quero aqui novamente interceder pelos pedidos que foram compartilhados aqui. Eu sei, Pai, que nós nos unimos aqui para orar pelos enfermos. Aqueles que têm lutado com essa fragilidade física. Pai, às vezes o Senhor é tão sábio. O Senhor fez isso com Paulo. Ele aprendeu que o teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Pai, se o Senhor nos leva para alguma fragilidade, que seja para proveito, que seja para aprendermos que o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, que seja para aprendermos como o apóstolo Paulo, que a graça do Senhor é melhor que a própria vida. Então, Pai, eu peço que o Senhor visite os que estão frágeis com o teu poder, mas que o Senhor também proveja os caminhos de restauração. Quero interceder pelas famílias, por conversão dos nossos familiares que não te conhecem. Quero clamar pelos relacionamentos para que o Senhor intervenha com reconciliação. Tem misericórdia daqueles que procuram uma porta de emprego. Tem misericórdia, Pai, da Igreja do Senhor Jesus, nos avanços de proclamação, nos sermos luz por onde nós passarmos. E eu queria, ao final, Pai, pedir que o Senhor nos animasse a celebração da salvação que o Senhor Jesus conquistou para nós na cruz. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. E o seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer
não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou.